E vamos começar mais uma aula de língua portuguesa, dessa vez trabalhando com as figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? As figuras de linguagem, elas são recursos linguísticos que possibilitam maior expressividade, tirando as palavras do uso comum e multiplicando seu sentido através da conotação, que não é o sentido real. Ou seja, é usar as palavras em um sentido criativo e diferente. Existem diversos tipos de figuras de linguagem, e as principais são antítese, prosopopeia, ironia, eufemismo, metáfora, comparação, catacrese, hipérbole, onomatopeia e metonímia. Também existem outras. As principais são essas 10 que estou agora apresentando. Vejamos um exemplo aqui ao lado, onde eu digo banho e tosa. Aqui, o seu cão sai um gato. Veja, nesta oração, banho e tosa, aqui, o seu cão sai um gato. Então, nós percebemos que aqui as palavras elas estão sendo usadas em um sentido criativo e diferente. Não é que o cão vai sair um gato animal, mas o cão ele vai sair muito bonito. E aí, por ele sair bonito, ele vai sair exatamente como um gato. Então, foi utilizada aí uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem expressando aí o sentido criativo e diferente. Ao longo da nossa conversa, vamos ver alguns exemplos de figuras de linguagem utilizadas no nosso dia a dia. Inicialmente, a gente vai estar vendo agora o que é uma antítese. O que vem a ser esta figura de linguagem? Antítese são ideias contrárias. No caso aqui, quando eu utilizei o exemplo do gato, eu utilizei uma ideia aí contrária. Aqui eu tenho algumas imagens que representam muito bem as antíteses. Quando se usa na mesma expressão palavras ou imagem que traduzem sentidos contrários, então eu estou utilizando aí uma antítese. Aqui, por exemplo, veja que de um lado dessa imagem eu tenho o mar e tem uma árvore que está aí cheia de folhas. E no outro lado eu tenho um deserto, um local quente e seco. Agora eu tenho uma reportagem aí da Veja, uma capa da Veja, onde diz vida após a morte. Então, vida e morte são duas coisas diferentes. Fogo e gelado, fogo e frio. Silêncio nas palavras. Silenciar e palavras. Então, em todos esses exemplos, eu mostro alguns exemplos de antítese que está sendo usada aí, expressões que estão traduzindo sentidos contrários. Quando a gente observa esta imagem, que aparece a água e, ao mesmo tempo, ao lado, aparece o deserto, então eu estou usando aí uma figura de linguagem através dessa imagem, que está trazendo o sentido contrário. A mesma coisa, vida após a morte. Viver e morrer. Silêncio nas palavras. Então, olha aí a contrariedade. Silêncio diante das palavras. Então, toda vez que você utilizar aí palavras no sentido contrário, você vai estar utilizando aí uma antítese. Vamos ver
outras figuras de linguagem. Nós vamos à prosopopeia. A prosopopeia, ou personificação, é quando nós atribuímos características humanas a seres não humanos, a seres inanimados ou irracionais. Aqui, por exemplo, eu tenho a Emília e tenho o Visconde. A Emília, ela é uma boneca. O Visconde, um sabugo de milho. Então, Monteiro Lobato coloca nesses personagens, atribui a eles características humanas. Eles falam, eles pensam, eles são inteligentes, eles brincam. Só que no sentido real, nenhum desses seres pode ter estas características humanas. Alice no País das Maravilhas, Alice, ela interage com todos os animais e objetos. Então, os objetos, os animais, eles não falam, eles não pensam. Por quê? Isto são características humanas. Então, aí também eu tenho uma prosopopeia ou personificação. O refrigerante Dolly, olha lá, uma garrafa de refrigerante que está fazendo comercial, que está falando sobre o refrigerante. Então, estou novamente aí atribuindo características humanas a seres não humanos. Então, em todas estas situações, eu utilizo aí a presopopeia, ou personificação. Eu agora venho para a próxima figura de linguagem, que é a ironia. E o que é que vem a ser a ironia? A ironia é exatamente quando queremos dizer algo, mas nós falamos o contrário do que nós queríamos dizer para gerar uma comédia, uma zombaria, um sarro. Então, quando eu digo, por exemplo, olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Então, eu estou usando aí de uma ironia. Por quê? Porque eu estou afirmando exatamente o contrário do que eu quero dizer. Aqui, o segundo exemplo, onde eu uso sarcasmo. Chegou cedão para a reunião de amanhã. E lá vem o Prêmio Nobel da Pontualidade. Então, vejam que nas três situações aí, eu utilizo ironia, sarcasmo, deboche, ou seja, a figura de linguagem que eu estou utilizando é exatamente a ironia, por estar afirmando o contrário daquilo que eu quero dizer. Então, a pessoa está chegando tarde e atrasada, e aí, para não usar estas palavras, os colegas utilizaram outras irônicas, né? Sarcásticas, debochadas, que foram as que nós vimos agora aí no exemplo de ironia. Vamos passar agora para uma nova figura de linguagem, que é o eufemismo. O que é o eufemismo? O eufemismo é uma forma de suavizar a expressão para evitar que a mensagem fique impactante. Então, é o uso da expressão, da palavra, ou a construção, né, para abrandar uma outra palavra. Aqui, por exemplo, para abrandar uma situação. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem onde o homem está com a mão na boca da criança. E diz assim, ó: mamãe foi para a roça, mas papai não foi trabalhar. Então, foi uma campanha da OAB contra a pedofilia. Então, só em olhar esta imagem, percebemos que esta criança que é apresentada nela, ela sofre de algo, ela tem medo de algo.
Então, aí foi utilizada uma forma de suavizar essa expressão para evitar que a mensagem fique impactante ou ainda mais impactante. Pelo título, a gente já consegue entender. E pela imagem. Aqui agora eu tenho imagens. E nessas imagens aqui, eu tenho a imagem de uma mulher, de mulheres que são mulheres um pouco mais gordinhas. Então, hoje, não se utiliza-se muito mulheres gordas, mas plus size. Vamos agora para a próxima figura de linguagem, que é a comparação e a metáfora. Então, estas duas figuras, elas trabalham com a analogia direta ou indireta. Então, a comparação aqui é o uso de elementos comparativos, como, tal qual. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem que mostra o antes e o depois. E aí, na imagem, a modelo diz como acabar com as manchas. Então, aqui eu tenho um exemplo da figura de linguagem da comparação. Aqui ao lado eu tenho uma outra imagem com uma figura de linguagem que diz assim, ó. Pobre é igual barbante. Quando não está esticado, está no rolo. Então, aqui eu tenho uma metáfora. E esta metáfora, ela é exatamente empregada de uma palavra com sentido que não é comum. Veja que aqui ele está usando pobre é igual barbante. Então, ele comparou pobre ao barbante, dizendo que quando não está esticado, quando o barbante não está esticado, ele está no rolo. Então, aqui eu tenho uma metáfora. Eu tenho aí o emprego de uma palavra com um sentido aí que não é muito comum. A mesma coisa acontece aqui com Edmundo. Nesta capa de revista, neste comercial, foi colocado assim, animais no volante. Para quem conheceu e quem conhece Edmundo, sabe que Edmundo, né, na época que Edmundo jogava, ele era conhecido como o animal. O Edmundo animal. Então, aqui eles utilizam, eles fazem esta comparação de animais no volante. Quem é esse animal que está no volante? É uma metáfora que eles estão utilizando, porque o animal aí é Edmundo. Edmundo, o jogador. Mas não é que tenha um animal. A catacrese. A catacrese é o uso incomum de palavras ou expressões, geralmente, né? Porque não temos outra para falar. E aí essas catacreses tornaram-se muito populares, essas palavras tornaram-se muito, muito, muito populares. Então, quando eu digo, por exemplo, quando eu coloco pegadinha do Moção, Praxedes, cabeça de prego. Será que o prego tem cabeça? 5 maneiras de arrancar o dente de leite. Mas o dente é dente de leite? Será que existe esta expressão, este nome, dente de leite? Ou é uma impressão incomum que a gente colocou, que a gente criou? Céu da boca? Será que esta parte que fica na parte superior da nossa boca é chamada de céu? Então, vejam, são aí palavras incomuns que a gente troca, que a gente utiliza por expressões. Porque nós não sabemos o nome, né, daquele objeto, daquela coisa. Então, a gente utiliza a catacrese, esta figura de linguagem, que se tornou muito popular. Então, aqui, alguns exemplos de catacrese. Vejamos agora uma próxima figura de linguagem, que é a hipérbole.
A hipérbole é o exagero da expressão para chamar a atenção ao que se quer dizer. Então, eu tenho aqui o emprego de algumas hipérboles, né? De alguns empregos de exagero. Aqui, por exemplo, observe que o personagem dos Simpsons, ele pensa na rosquinha e aí, só em pensar, ó, o balão de pensamento, a boca começa a salivar. Meu coração é teu. O meu coração é teu. Todo o meu coração é teu. Então, eu estou aí empregando o exagero, o hipérbole. Será que a minha boca vai salivar só em pensar em comer aquela rosquinha? Então, são exemplos de hipérboles, de exageros da expressão. Quando eu digo aqui, ó, eu tenho o melhor pai do mundo. Olha o exagero que eu usei. O meu pai é maravilhoso, mas será que ele é o melhor pai de todo mundo? Para mim, ele pode até ser, mas será que para outras pessoas também é? Então, eis aí alguns exemplos de hipérbole. Agora eu venho para as onomatopeias. As onomatopeias são exatamente palavras que vão produzir sons. Reproduz na escrita um ruído ou um som. Aqui, quando eu digo, por exemplo, splish splash, splish splash, o som aí da água. Aqui eu tenho agora uma imagem de uma tirinha, um quadrinho de uma tirinha, que mostra exatamente o barulho que estes personagens estão fazendo ao brigar, né, ou ao bater, ao derrubar algo. Aqui eu tenho várias pessoas que estão no show artístico, e aí tem o ding-dong, o som da campainha. Então, todos estes exemplos são exemplos de onomatopeias. E aqui agora eu tenho as metonímias. O que é uma metonímia? A metonímia é uma troca de palavras. Então, para dizer o produto, se diz a marca do produto. Para falar da obra, fala-se do autor. Para chamar uma pessoa, chama por uma característica, o famoso apelido. Ou seja, sempre que você usa uma parte para se referir ao todo ou vice-versa, você está usando aí uma metonímia. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns exemplos de metonímia. Então, aqui eu tenho um copo e eu tenho um copo d'água. Mas será que o copo é d'água? Eu fiz aí uma troca. A água é que eu vou colocar dentro do copo, mas o copo eu posso colocar uma outra coisa, qualquer um outro líquido. Suco, refrigerante. Depois eu tenho aqui algumas marcas que no nosso dia a dia, muitas vezes, é muito comum a gente dizer o nome das marcas ao invés do produto. Eu falo, por exemplo, Gillette, Band-Aid, Bombril, Ninho, Jet Ski, Nissin Miojo, ao invés de falar aí o seu nome real. No exemplo aqui do copo d'água, este copo d'água não é um copo d'água. É a água que está no copo, é o copo. Um copo que está com água. A água está onde? Dentro do copo. Gillette, a gente sabe que o nome não é Gillette. O nome é um barbeador. Band-Aid, mas será que o nome é Band-Aid? Veja que eu estou utilizando aí a marca Ninho. Comprei um Ninho, mas o Ninho é uma marca. Nissin Miojo. Fui ao supermercado e comprei 4 Nissin Miojo.
Será que é nesse miojo ou macarrão instantâneo? Andei de jet ski. Mas será que você andou de jet ski? Jet ski é a marca, é uma característica. E a mais comum, o bombril, que a gente usa muito no nosso dia a dia. Você não está lavando a louça com bombril. Você está lavando a louça com uma esponja de aço da marca Bombril. Eis aí algumas figuras de linguagem.